Boa noite, eu me chamo José Mário, tenho 65 anos e sou nascido e criado no estado do Amazonas. Eu trabalhava com transporte de cargas pesadas e um dia, no ano de 1993, eu peguei um trabalho para transportar uma carga muito grande de madeira que seria usada em uma fazenda na construção de currais para cavalos e a troca do telhado e do piso de uma grande casa que tinha lá. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Eu estava levando a carga de Manaus até uma cidade pequena do interior, onde ficavam pequenas fazendas. Era uma viagem de algumas horas. Só que ao chegar lá, eu fui recebido por um rapaz que era filho do dono do lugar. Ele me disse que o seu pai tinha saído com alguns trabalhadores para comprar mantimentos e que demoraria a chegar. Então provavelmente o meu caminhão só seria descarregado pela manhã. No outro dia, aconteceu que já era fim de tarde quando o dono chegou. E chegou com ele alguns homens, em alguns carros, e veio rápido em minha direção pedindo desculpas e que eu seria o seu hóspede até o outro dia. Eu falei que estava tudo bem e que ficaria lá sem problemas. Já era noite e eu estava perto do caminhão conversando com alguns trabalhadores. Eles estavam falando sobre uma coisa que tinha acontecido na semana passada. E quem contava era um senhor de mais ou menos 53 anos, que tinha uma voz bem rouca e baixa. Ele dizia: "Uma noite eu estava pescando com o meu irmão em uma cidadezinha da Bahia, onde morava a minha irmã. Lá tinha um açude muito grande, onde muitas pessoas iam pescar. E nessa noite, nós estávamos em um lugar bem lá pro meio do açude. Então escutamos um grito seguido de um tipo de uivo muito alto, que vinha de uma mata que ficava bem na margem do outro lado. A lua estava brilhando muito, pois era lua cheia naquele dia, e ficamos parados na água, olhando na direção de onde vinha o barulho. E foi quando vimos o que parecia ser um homem saindo de dentro da mata. Não deu para ver direito, mas com certeza ele era aleijado ou tinha algum problema na perna, pois andava muito estranho. Ele veio de frente até a margem e ficou olhando na nossa direção por um bom tempo. Até aí nós não estávamos com medo e nem nada, pois se fosse alguém querendo fazer alguma coisa, ele teria que nadar muito até onde estávamos, e nós estávamos armados com facas e espingarda caso ele viesse até nós. Só que aquilo que achamos que era um homem era outra coisa, porque até então ele estava de frente, mas quando ele ficou de lado, nós vimos que a cabeça dele não era de um homem, parecia a cabeça de um porco do mato adulto. E as pernas eram estranhas, pois parecia ter molas nos joelhos que iam bem para frente quando ele andava. Então, eu e o meu irmão começamos a remar com as mãos até o outro lado e voltamos para a nossa casa bem rápido. E chegamos lá com a língua para fora de tão cansados, e o marido da minha irmã perguntou o que tinha acontecido para nós estarmos daquele jeito. Então falamos o que vimos lá no açude e ele disse: "Vocês viram, foi o lobisomem. Outros pescadores mais antigos aqui da região deixaram de pescar à noite depois de verem ele andando nas margens do rio à noite. Um deles disse que por pouco não caiu na tocaia dele. Quando ele pulou na água, ele foi por baixo até uma certa distância e quando subiu para tomar ar, o bicho estava de pé na margem, olhando diretamente para ele. A sorte dele foi que já eram umas 4 horas da manhã, e ele ficou na água até o dia amanhecer." Bem, eu estava com o meu coração acelerado escutando a história do senhor,
mas estava aliviado porque aquilo tinha acontecido lá na Bahia. Nós estávamos no interior do Amazonas, só que para minha surpresa ele falou: na noite passada eu escutei o mesmo rosnado vindo do terreno vizinho. Me arrepiei inteiro, pois foi o mesmo rosnado que eu escutei lá no açude da Bahia. E quando ele falou isso, todos que estavam ali, eles se entreolharam e caíram na risada. Essas coisas não existem, homem, disse o dono da fazenda, seguido de uma longa gargalhada. Então todos foram dormir, alguns na casa grande e outros em quartos que ficavam atrás da casa. Só que antes de ir, eu perguntei ao homem que estava contando a história se aquilo realmente era verdade. E ele disse: você não acredita? Então fica acordado que tu escuta. Tem um bicho desses por esses lados, porque eu escutei ontem, e eu tenho certeza que é a mesma coisa que eu vi lá na Bahia. Bem, eu custei a dormir naquela noite, pois qualquer barulho que eu escutava eu já ficava com medo, mas acabei adormecendo. Então, uma certa hora da madrugada, eu acordei e a primeira coisa que veio na minha mente foi a história que eu tinha escutado mais cedo. Eu virava de um lado para o outro tentando dormir, mas não conseguia. Eu levantei e fui até a janela do quarto, acendi um cigarro e abri um pouco a janela. E depois eu dei uma conferida se não tinha nada de estranho por perto. Eu já estava fechando a janela quando eu vi o velho que estava contando a história do lobisomem, andando em direção à cerca do lado de fora. Ele segurava uma espingarda e andava devagar, como se estivesse se escondendo. Então ele disparou um tiro e começou a gritar: vem, seu demônio, vem! Eu olhei para onde ele tinha atirado e vi uma criatura que me causa pesadelos até hoje. Era escura como um cão, muito negro e grande, e as pernas, era como o velho tinha falado, pareciam quebradas e os joelhos bem destacados na frente. Aquilo soltou um tipo de rosnado e correu em direção ao mato. O tiro acordou todos da casa, que saíram em direção ao velho perguntando o que ele tinha visto, enquanto o velho só falava: eu sabia, é um lobisomem, ele ia nos atacar, só que eu já o esperava. Eu corri na direção dos homens e fui em direção à cerca tentando ver alguma coisa, e eles falavam para todos pegarem armas e irmos atrás do monstro. Só que o velho falou que nós tivemos foi sorte, pois aquele bicho era esperto e ele não voltaria ali tão cedo. Os homens fizeram uma grande fogueira e ficamos todos do lado de fora até amanhecer. E ninguém dormiu com medo daquela coisa voltar. E quando amanheceu, os homens descarregaram o caminhão e o dono deu o dia de folga para todos, já que ninguém tinha dormido à noite. E logo depois eu fui embora cheio de perguntas, sem respostas, pois aquilo até então, para mim, era apenas uma lenda, uma história para filmes. Eu fiquei tão curioso que depois de uma semana eu peguei o meu carro e voltei até o lugar para saber se aquela besta fera tinha voltado. Porém, quando cheguei lá, as notícias não eram boas. Os homens disseram que em uma noite, um dos trabalhadores que voltava para casa de moto, ele foi perseguido pela criatura e quase morreu. E quando amanheceu, ele juntou as suas coisas e foi embora. O dono da fazenda pediu para a polícia fazer algumas rondas, pois tinha um animal muito grande invadindo a sua propriedade. O dono do lugar disse que contrataria alguns capatazes para tentar matar o bicho. Só que vai ser difícil convencer os homens que existe um lobisomem ali. Eu fui embora daquele lugar totalmente assombrado e nem olhei para trás. E depois disso, eu ouvi relatos de aparição em muitas cidades pelo Brasil inteiro. Mas graças a Deus, eu nunca mais vi. Boa noite. É você, Satanás?
É você, Satanás. Olá a todos do canal, eu me chamo Bruno, tenho 83 anos e o que eu vou contar aqui é sobre todo o pesadelo que eu vivi na fazenda Roanoke, pois quando assisti o último relato do canal, tudo me veio como um flash na minha cabeça. Muitos dizem que a fazenda Roanoke fica em algum lugar do Mato Grosso, já outros dizem que a mesma não pertence a esse mundo, pois a mesma só aparece durante a superlua de sangue. Então, se você não escapar de lá no período da lua sangrenta, você ficará preso na fazenda pelo resto de sua vida. No início dos anos 80, eu era casado e tinha 2 filhos, 2 garotos gêmeos de 11 anos e uma linda esposa. Morávamos no sul do Mato Grosso, na fazenda Labaredas. Criávamos gado e exportávamos carne e leite para todo o estado. E durante um período de seca, em 1981, o gado começou a morrer e foi um período muito difícil de suportar, pois por atraso no pagamento, muitos trabalhadores deixaram a fazenda e muitos empresários fizeram ofertas para comprarem a fazenda Labaredas a preço de banana. Recusei-me a vender e tranquilizei a minha esposa Soraya. Eu disse a ela que essa fase ruim logo passaria. E poucas semanas depois, um empresário chamado Alonso apareceu com uma proposta um pouco melhor que as anteriores. E desta vez, de fato, eu fiquei tentado a vender a fazenda. Então pedi a ele um dia para pensar na oferta. E naquela mesma noite, eu cheguei a um consenso com a minha esposa que o melhor seria vender a fazenda, pois as perdas poderiam serem maiores e o valor cair ainda mais. Bem, na manhã seguinte, um homem veio até a minha porta. Eu acreditei que era o Alonso, mas era um outro senhor. Esse não parecia um empresário, e sim um fazendeiro. Ele me advertiu que eu faria um péssimo negócio vendendo a fazenda Labaredas, pois essas pessoas ficam como urubu esperando a calamidade assolar a fazenda para eles comprarem a preço de banana. E depois, quando o período da seca passar e tudo se reestruturar, as fazendas passam a valerem 50 vezes mais do que o valor que foi comprado. Esse fazendeiro se chamava Patrício. Ele me fez uma contraproposta, na qual eu trocaria a minha fazenda pela fazenda dele, e ele ainda me voltaria a mesma quantidade em dinheiro oferecida pelo Alonso. Não pensei 2 vezes em aceitar. Bem, eu nunca tinha visto a fazenda do Patrício, mas somente pelo fato dele cobrir a proposta do Alonso, eu desfiz o negócio com Alonso e, sem pensar muito, eu fechei negócio com Patrício. Então, naquela mesma manhã, fomos conhecer a nossa nova fazenda, a Fazenda Roanoke, a qual ficava pouco mais de 110 quilômetros de onde morávamos. Bem, seguimos estrada adentro e a um certo ponto da estrada principal, algo inusitado aconteceu. Era por volta de 15 horas, mas a uns 50 metros à frente de onde ficava a placa indicando a fazenda, parecia que ia escurecendo aos poucos,
Estávamos na caminhonete, Patrício na direção, eu no banco do passageiro e atrás a minha esposa e os 2 garotos. Perguntei Patrício por que estava ficando escuro. Ele disse que poderia ser um eclipse. Achei estranho, mas entramos à direita e pegamos um longo caminho de terra, cercado pela vegetação alta que não parecia ser típica da região. E depois de alguns quilômetros por aquela estradinha, nos deparamos com um tronco de árvore bloqueando o caminho. Então Patrício parou a caminhonete e eu fui até o banco de trás conversar com a minha família. E o Patrício foi em direção às árvores para tirar a água do joelho. Pedi que a minha família esperasse um pouco. Queríamos remover aquele tronco de árvore caído ali bloqueando a passagem. E foi aí que a minha esposa perguntou: "Que tronco?" Quando olhei de volta, não havia nenhum tronco de árvore. Eu perguntei ao Patrício o que aconteceu, mas ele dizia que só parou para tirar a água do joelho e que não havia nenhum tronco de árvore bloqueando a estrada. Achei que estava ficando louco, mas continuamos até chegar à fazenda Hanouk. A fazenda era muito grande e linda. Havia o caseiro que morava com a sua família em uma casa dentro da fazenda, e no casarão principal, onde eu e a minha família moraríamos. Bem, lá estava tudo empoeirado. Parecia que ninguém pisava o pé ali há décadas, e isso foi confirmado pelo Patrício. Não havia vizinhos por perto, nem comércio, rodovia, não havia nada, e também o local era de difícil acesso. A fazenda ficava em um lugar bem alto. O vento uivava a todo momento, principalmente à noite. O frio era intenso, e mesmo com sol ou dentro de casa, o frio era sempre constante. Bem, nem parecia que estávamos no Mato Grosso. Pelo menos era o que eu pensava. Os 2 garotos, que eram filhos do caseiro, eles eram do tipo calados. Não eram de falar muito e sempre gesticulavam um para o outro ou faziam sinais. Bem, sinais esses que nem eu e nem a minha esposa entendia nada. Eu achava o lugar um tanto que bizarro, mas o caseiro e a sua esposa sempre contavam causos de assombrações por aquelas bandas. Mas como a minha esposa morria de medo, eu sempre ficava com ela ali no alpendre da fazenda, escutando esses causos e a fazendo companhia. Bem, eu costumava chegar do trabalho sempre por volta das 19 horas. Mas certa vez, estava a família do caseiro e eu no alpendre da casa, conversando. Então, ouvimos a porteira se abrir e escutamos ela se fechar, e em seguida, o trotar de vários cavalos. Eu achei que poderia ser o Patrício, pois ele morava em uma fazenda, digamos, perto dali. Observei atentamente, mas nada dele aparecer. Esperamos mais um pouco e nada, até que todo o barulho cessou. O caseiro e seus filhos foram até a porteira, mas a mesma estava fechada e não havia ninguém, nem cavalo, nem nada. E como estava escuro, não podemos ver direito, mas os barulhos eram nítidos. Os filhos do caseiro eram 2 meninos da mesma idade dos meus, mas eram crianças estranhas, do tipo estranhas mesmo, que quando você aparecia, eles paravam o que estavam fazendo, te encaravam e depois se entreolhavam e corriam. Mas com o tempo, eles se tornaram amigos dos meus filhos, e os meus filhos também começaram a se tornarem estranhos. E durante um tempo, a minha irmã saiu de casa e veio morar com nós na fazenda. Conta ela que certo dia era uma sexta-feira de lua vermelha, e então
Ela estava lá fora, na fazenda, recolhendo os cavalos no curral. E mesmo sendo noite de lua clara, a fazenda ficava totalmente escura, devido à lua ser avermelhada e às nuvens que a cobria. Mas a minha irmã nunca teve medo de andar por lá, pois ali era uma região um tanto segura. E nesse dia, depois dela andar metade do caminho para o curral, ela notou que a cruz no alto da igrejinha que ficava ali mesmo na fazenda estava de cabeça para baixo. Ninguém sabe quem foi o autor, mas não era obra desse mundo. Mas o certo é que sempre que ela se aproximava da igrejinha, a temperatura caía e fazia mais frio que o normal. Bem, ela então olhou para a floresta que ficava ao lado da fazenda e atrás daquela igrejinha, e foi onde ela viu umas crianças brincando com algo que parecia ser um jumento. Ela então notou que eles não estavam brincando com aquele animal, e sim o maltratando. O jumento relinchava, enquanto as crianças jogavam pedras e chutavam ele. Ela achou estranho aqueles garotos ali, naquela hora da noite, mas resolveu ir até lá e dar um fim naquilo. Ela gritou para os meninos deixarem o jumento em paz. Então os 3 garotos que estavam lá pararam e olharam para ela. E ela disse: "É vocês 3, parem com isso! Isso é uma covardia!" E enquanto ela se aproximava, os 3 garotos se entreolharam e cochicharam alguma coisa que ela não pôde ouvir. Então, o jumento aproveitou que a atenção deles não estava mais no jumento e o animal saiu correndo. E quando ele fez isso, a nuvem que bloqueava a luz da lua se dissipou de onde estava, e então a lua cheia avermelhada clareou tudo em volta. E quando tudo ficou claro, o coração dela quase parou. O que parecia ser 3 garotos não eram 3 garotos. Eram 3 seres apavorantes com a aparência de crianças. A única descrição que mais se aproxima era o Sméagol do Senhor dos Anéis. Eles estavam vestidos trapos. Não tinham mais do que 1,20 m de altura. Eram muito magros e os ossos da coluna pareciam sair da pele. E não tinham cabelos. Quando ela viu aqueles bichos na mata, a poucos metros dela, ela entrou em pânico. E os cavalos que circulavam pela fazenda, eles saíram correndo e todos entraram voluntariamente no curral. Uma daquelas criaturas gritou alguma coisa e os outros 2 responderam algo. A minha irmã não entendeu nada, mas a voz deles era algo muito assustador. Uma voz muito grave e profunda, e muito grossa, que parecia ser proferida por um gigante, mas saindo de criaturas que pareciam crianças. Ela correu o mais rápido que pôde e entrou em casa apavorada. No dia seguinte, ela, ainda muito assustada, arrumou as suas coisas, deixando a fazenda, e disse que voltaria para a cidade. Mas o certo é que depois daquele dia, eu nunca mais a vi novamente. Certa vez, quanto à minha esposa, que todos os dias ela ouvia eu a chamar pelo lado de fora da casa, mas sempre que ela ia ver, não era ninguém. Então, um certo dia, ela tomou um banho e foi deitar no nosso quarto e acabou pegando no sono. Isso, enquanto eu e as crianças ouvíamos rádio na sala. O quarto era grande e tinha mais ou menos 10 metros por 15. Tinha uma cama de casal enorme, uma janela, uma penteadeira e um armário. Não tinha muitos móveis, ou seja, ninguém se perderia em um quarto daquele. Mas algo de estranho
aconteceu na hora em que ela cochilou. Quando ela acordou e decidiu se levantar, era como se ali não fosse mais o quarto. Estava tudo escuro. Ela não enxergava nada. Foi passando a mão pela parede para tentar encontrar o interruptor e não o achou. Tentou encontrar a prateleira para pegar algumas velas e acender, mas a mesma não estava lá. O seu desespero foi ainda maior quando ela tentou encontrar o armário e não encontrou, pois ele ocupa meia parede do quarto, e era como se o quarto tivesse ficado sem portas e sem objetos. Ela passou a mão pelas 4 paredes do quarto, mas as mesmas parecia que não tinham fim, e nem sinal da porta, nem armário, nem interruptor, e nem janela, nem prateleira e nem nada. Ela não sabia onde estava pisando, pois não parecia o piso do quarto, e sim um piso cheio de buracos. Ela teve a impressão de seguir por um extenso corredor e andar por mais de 500 metros sem achar o fim, e nem as paredes ela conseguia mais tocar. Isso durou mais ou menos umas 10 horas, e ela gritava para mim que estava na sala com os meninos, mas nós não escutávamos. Bem, quando ela finalmente conseguiu sair dali, ela contou uma história muito esquisita. Disse que ficou presa naquela escuridão sem fim por quase 10 horas. Porém, não havia se passado nem sequer 1 hora desde que ela entrou no quarto. A minha esposa estava enlouquecendo, então decidi que iríamos embora da fazenda Hanouk. Os meus filhos, que já haviam feito amizade com os meninos, filhos do caseiro, eles agiam estranho, cochichavam entre si, riam sem motivos e conversavam com um casal de bode. Eu achei que era coisa de criança, até a minha esposa acordar apavorada certa noite. Ela perguntava incessantemente onde estavam os nossos filhos. Eu pedi calma e disse que eles estavam dormindo. Então, eu fui até o quarto deles para mostrar a ela que eles dormiam tranquilamente, mas não foi o que aconteceu. As crianças não estavam no quarto. A minha esposa disse que sonhou que o caseiro e a sua esposa era o casal de bode que os nossos filhos conversavam sempre, e que eles haviam raptado os nossos garotos. Eram quase 2 da manhã. A lua vermelha iluminava o céu. Saímos atrás das crianças, mas sem sucesso. Então peguei a caminhonete e fomos até Sinop, que era a cidade mais próxima, comunicar à polícia. E enquanto seguíamos pela estradinha de terra que levava para fora da fazenda, aquele maldito tronco de árvore estava ali bloqueando a estrada. Tivemos que descer para remover aquele tronco, mas enquanto fazíamos isso, vimos várias pessoas com tochas nas mãos saírem do mato e se aproximarem. Todos usavam um manto negro e pareciam serem pessoas velhas. Assim que removemos o tronco, eu consegui entrar rapidamente no carro, mas infelizmente eles puxaram a minha esposa no momento que ela entrou no carro. Eu fui um covarde. Ainda com a porta aberta, eu acelerei a caminhonete e consegui sair dali. Cheguei a Sinop, avisei a polícia, mas eles fizeram pouco caso de tudo. Então, 2 dias depois do ocorrido, eu reuni todos os meus antigos capatazes da minha antiga fazenda Labaredas, pois apesar de não trabalharem mais para mim, todos eram meus amigos, e combinamos de voltarmos armados para a fazenda Hanouk. Éramos 7 homens armados até os dentes. Voltamos em 2 caminhonetes e estávamos decididos a resgatar a minha família e exterminar qualquer um que cruzasse o nosso caminho. Bem, Fael, o desfecho dessa história
eu trarei na segunda parte desse relato. Boa noite. Olá, Fael Portinari. O que quero relatar hoje é algo surreal, que ocorreu comigo há muito tempo. E esta é uma história que eu nunca contei pessoalmente para ninguém, pois para mim é a certeza que o desconhecido está por toda parte e você nunca está protegido. Sempre que me lembro disso, um calafrio percorre a minha espinha, mas depois de muito tempo de seu ocorrido, eu decidi compartilhar essa história com todos aqui do canal. Boa noite, eu me chamo José. Hoje tenho 63 anos, mas no auge dos meus 30 anos, ocorreu um fato surpreendente e marcante em toda a minha vida. Era a década de 80. Eu fazia uma viagem de Minas Gerais até o Mato Grosso para entregar um carregamento de soja. E nesse dia, eu estava na companhia de um amigo de viagem. Eu vou chamá-lo aqui de Nicolas. Naquela época, não havia GPS, então seguíamos as rotas com um mapa. Viajávamos tranquilo, ouvindo música no caminhão, pois naquela época era fita cassete, e diferente de muitos caminhoneiros que adoram um modão, o Nicolas e eu gostávamos era de um bom rock. E aproximadamente umas 11 horas da noite, o meu amigo Nicolas, que dirigia enquanto eu cochilava, conta ele que dirigia meio sonolento e de repente algo o tirou o sono, pois no acostamento da estrada ele viu uma criança correndo de uma ponta a outra da estrada. E ele conta que aquele menino usava roupas antigas, tipo dos anos 50. O garoto o encarou por uns 5 segundos e em seguida foi entrando para o mato. Nicolas me gritava para que eu acordasse e olhasse aquele menino estranho. E depois de me chamar umas 3 vezes, eu acordei e olhei para onde ele apontava. Porém, eu não vi nada. Ele começou a me contar o que viu e não se passou nem 2 minutos e do nada a estrada principal desapareceu. Não víamos mais o asfalto e nem nada ao redor. E o céu estava completamente umbreu. O farol iluminava o nada, pois não existia nada à nossa frente. Era tudo escuridão. E obviamente tivemos que parar o caminhão. Porém, algo curioso era que quando pegávamos a lanterna, continuávamos não vendo nada à nossa frente. Porém, atrás do caminhão víamos tudo normal. O asfalto, a vegetação em volta e até a lua, que curiosamente era vermelha no céu. Era a tão famosa lua de sangue. Ligamos o pisca-alerta do caminhão e demos ré. A estrada era curta para virar o caminhão. Porém, à nossa direita, espantosamente, apareceu uma placa indicando um atalho. Essa placa com uma seta, apontando uma estradinha de acesso à fazenda Hanouk. Decidimos ir até a fazenda para pedir ajuda ou alguma informação. Então fizemos a curva
e seguimos caminho até a fazenda. A estrada de terra era cheia de buracos, o que dificultava a passagem do caminhão, e as árvores ao redor eram bem altas, o que não era nada típico da região onde estávamos. A lua vermelha deixava tudo vermelho ao redor e era muito estranho. Seguíamos bem devagar por aquela estradinha, até que uma coisa que eu só posso descrever como um homem com a cabeça de porco passar correndo na frente do caminhão. O Nicolas se assustou, perdeu a direção e jogou o caminhão fora da estrada. Não houve nenhum acidente grave, pois apesar das estradas ser de barro, paramos em meio às árvores. Nicolas estava tremendo muito para dar ré no caminhão e continuarmos a viagem. Então eu disse que ficaríamos ali e seguiríamos quando o dia amanhecesse. Nessa hora, aquele homem com cabeça de porco passou na mata a uns 5 metros do farol do caminhão, mas aquilo não olhava diretamente para o caminhão. Apenas seguia o seu caminho até desaparecer entre as árvores. Apagamos o farol e deixamos apenas os faroletes traseiros do caminhão aceso em caso de emergência. Ficamos dentro do caminhão sem dizer uma palavra, até que mais ou menos uns 30 minutos depois apareceu um carro de boi, conhecido como carroça. A carroça parou próximo de onde estávamos e desceu um homem negro com roupas bem simples. Ele foi até nós e perguntou se estava tudo bem, já que ele estava passando por acaso e viu o caminhão fora da estrada. Então ele imaginou que talvez alguém precisasse de ajuda. Eu não contei sobre a coisa com a cabeça de porco, mas falei que o meu amigo cochilou no volante. Então, aquele homem se identificou como Álvaro, e ele disse que não estávamos longe da fazenda Roanoke, e que ficava a uns 5 quilômetros dali. Disse que era um dos trabalhadores da fazenda, e pediria ao seu patrão para passarmos a noite lá. Aceitamos o convite, deixamos o caminhão lá como estava e fomos de carroça com o tal Álvaro. E assim que chegamos, eu logo notei que a fazenda parecia abandonada. A mesma ficava em um local ermo e em meio àquela escuridão, cercada por florestas e morros, que eu não fazia a mínima ideia de onde estávamos. Álvaro contou que aquela fazenda era bem antiga e que vinha passando de geração a geração desde o século XVI. Bem, o curioso é que havia uma igreja na área da fazenda. E o Álvaro falou que os donos não estavam ali, pois haviam viajado para a cidade. Chegamos até o local por volta de meia-noite. Nos alojamos no casarão principal, que era enorme, estilo colonial. O Álvaro preparou algo para comer, então comemos uma refeição e fomos dormir. Nicolas e eu ficamos no mesmo quarto, pois não queríamos abusar da boa vontade daquele homem. O casarão deveria ter em média de 8 quartos, 4 no andar de baixo e 4 no andar de cima. A sala era gigantesca, tinha a cozinha que também era muito grande. Os banheiros ficavam na parte de fora do casarão, mas pelo chão ser de madeira, deu para perceber que havia um porão, ou talvez um subsolo, onde ficavam os escravos. E também havia um enorme alpendre, uma varanda e até um sótão. Aquela casa por si só era muito assustadora, e naquela noite eu estava inquieto. Eu sentia uma sensação ruim e não conseguia dormir, até que uma forte batida no final do corredor que levava a uma espécie de depósito me chamou a atenção. Nós estávamos em um dos quartos da parte de cima. Meio relutante e com muito medo,
Eu fui até onde achei que vinha o barulho. Retirei umas caixas de papelão empilhadas e alguns quadros antigos e descobri uma pequena porta de uns 60 centímetros. Voltei ao quarto onde estava e peguei a lanterna que sempre carregava comigo. Percorri o corredor e abri a portinha na base do piso empoeirado e coloquei a luz para enxergar. Naquele lugar existia uma escada que levava ainda mais ao subsolo. Eu não pude ver direito, pois acredito ser uma escada com muitos degraus. Mas ao olhar para baixo, eu esqueci de olhar o que havia acima de minha cabeça. E foi quando uma batida em minha nuca me fez soltar a lanterna. O medo e o susto foi enorme. Eu soltei um grito de pavor por ter sido pego de surpresa. Eu corri de volta para o quarto e acordei o Nicholas e disse a ele o ocorrido e fomos até o local verificar. Quando estávamos saindo do quarto, eu ouvi nitidamente o bater de uma porta com violência. E foi com certeza aquela portinha que eu deixei aberta. Com muito medo, lá fomos nós. Descemos os degraus e olhei instintivamente para cima antes de colocar o corpo, devido à pancada que eu havia recebido minutos atrás. Existia um caibro preso em uma das laterais. Eu acho que é uma tramela. Mas por que do lado de dentro? Quem não gostaria de ser incomodado? Nicholas, que me acompanhava, dizia que eu estava ficando paranoico. Continuamos a descer e já estávamos no meio da escadaria, quando a pequena porta bateu acima de nossas cabeças. O Nicholas escorregou com susto e caiu nas minhas costas. Eu perdi o equilíbrio e despenquei no piso de madeira logo abaixo. Me machuquei um pouco, mas a lanterna estava intacta. Então iluminei o local e na nossa frente era um corredor de tijolos. Ficamos em silêncio, mas estávamos ouvindo nitidamente alguém rir no fundo do corredor. Resolvemos de comum acordo voltar para o quarto e ignorar tudo aquilo. A coragem ainda não era suficiente. O Nicholas subiu as escadas de madeira na minha frente e a portinha não abriu. E como se não bastasse, escutávamos algo subir as escadas com passos de algum animal de cascos e grunhir como um porco. O pânico estava instalado em nós. Eu suava frio e o meu cabelo ficou em pé. Nicholas começou a perder o controle e esmurrou a portinha. Os passos e os grunhidos estavam bem próximos. A porta estava trancada, mas como a madeira era muito velha, então apenas com um chute conseguimos arrombar. Mas pasmem, quando apontamos a lanterna para trás, não havia nada ali. Até os barulhos pararam. Nicholas disse que lá embaixo ele percebeu que havia ossadas humanas ali no chão e também haviam grilhões na parede ao fundo do porão, como se fosse para prender alguém. Voltamos para o quarto, pegamos as nossas coisas e fomos até a sala no andar de baixo do casarão e não ficaríamos ali naquele local nem mais um minuto. E assim que chegamos na sala do casarão, não encontramos ninguém. Então saímos da casa e fomos até a igreja que ficava na área da fazenda. A lua vermelha deixava tudo vermelho à nossa volta e era bem assustador. E quando entramos na igreja, encontramos uma moça amarrada e amordaçada em uma enorme cruz. Tiramos ela dali e ela estava muito ferida. Aquilo me deixou mais assustado ainda. A moça não falava nada com nada, dizia apenas que eles iriam voltar. Então ouvimos vários sussurros vindo do lado de fora da igreja, e quando olhamos, quase que eu tive um infarto. Eram dezenas de pessoas com cabeças de porcos, mas era como se fosse fantasia.
ou até mesmo cabeças reais de porcos. Todos seguravam tochas, então trancamos a porta da igreja e fomos para o andar superior. O maior dos homens que estava lá fora estava ao lado de uma mulher de estatura baixa e acima do peso. Ela ordenou que ele entrasse na igreja e nos pegasse. Ele não tinha cabeça de porco, mas a sua cabeça era muito deformada. E ele, com apenas um chute, mandou a porta da igreja abaixo, enquanto todos os outros ficaram parados no mesmo lugar, segurando as suas tochas. Descemos de onde estávamos e tentamos sair pelos fundos da igreja, mas aquele homem conseguiu me segurar. Eu dava socos e chutes, mas aquilo não me largava. Nicholas batia naquele homem com um banco de madeira, mas aquele homem ficou mais furioso ainda, e com uma força incrível, ele me lançou a uns 10 metros de distância. E nesse momento, a moça correu e saiu por uma porta aos fundos da igreja, e Nicholas a acompanhou. E me abandonaram ali, sozinho com aquele homem, que logo me golpeou, e eu apaguei. Acordei preso em um madeiro, cheio de palhas por baixo, cercado por aquelas pessoas com caras de porcos. A mulher estranha fazia um tipo de oração, olhando para a lua vermelha no céu, e com a tocha pronta para me queimar vivo como parte de um ritual. De repente, eu escuto barulho de caminhão se aproximando, e logo em seguida eu escuto 6 tiros, e as pessoas com tochas e cara de porcos começaram a correr. Nicholas, com o caminhão, ele passou em cima de algumas daquelas pessoas e acertou tiros em outras. A moça que estava com Nicholas me soltou, e então entramos no caminhão e fugimos dali. Nicholas disse que demorou para voltar, porque a moça e ele ficaram perdidos na mata, e só conseguiu chegarem até o caminhão porque ela conhecia um pouco do local. Ele conseguiu dar ré no caminhão e voltar até a fazenda, e para minha sorte, eu tinha um revólver calibre 38 no porta-luvas do caminhão. Bem, mas o nosso terror não havia acabado ainda, pois seguíamos pela estradinha para sair dali. Mas depois de andar uns 5 quilômetros, havia um tronco de árvore bloqueando a passagem da estradinha, o que não havia ali antes. Entregamos a arma para a moça. Então Nicholas e eu fomos remover aquele tronco da estrada. E hora ou outra, aparecia um vulto vindo da mata e a moça atirava. Foram 6 disparos, até ficarmos sem munição. Vimos luzes de tocha se aproximando ao nosso encontro, mas estavam um pouco distante. Removemos o tronco da estrada e saímos dali com o caminhão a toda velocidade. Pegamos a estrada principal e depois de algumas horas chegamos a Sinop, no Mato Grosso. Levamos a moça para o hospital e acionamos a polícia. Por tudo que passei, eu nunca mais peguei aquela rota da estrada, mas a moça que mais tarde descobrimos que se chamava Alice, ela deu a sua entrevista para a rádio local. A rádio nos contatou para darmos a nossa versão da história. Bem, depois de muita insistência concordamos, mas o que passamos não chega nem perto do que aquela moça passou. E trarei toda a história de Alice num próximo relato. Boa noite.
Eu já passei por várias situações envolvendo o sobrenatural e o inexplicável, e com o passar dos anos, eu cheguei à conclusão de que as nossas mentes nos protegem do desconhecido. E assim, nós bloqueamos memórias que não queremos aceitar na hora. Mas anos depois, elas aparecem na nossa cabeça. Incrivelmente, isso que eu vou relatar voltou para mim depois do que eu li sobre a experiência de outras pessoas com sombras. Então, aqui está algo que aconteceu comigo há quase 20 anos e que só agora eu estou lembrando. Bem, eu tinha 9 anos e passava o dia inteiro dentro de casa, e nesta época da minha vida eu tinha sérios problemas para conseguir dormir. Principalmente porque os meus pais apagavam todas as luzes da casa e ficava tudo escuro feito um breu e com muita pouca luz apenas vindo da rua. Eu me lembro de acordar no meio da noite ouvindo alguns sons esquisitos, mas distante. Eu achava que era só a minha imaginação, já que o meu irmão mais novo, que dividia o quarto comigo, parecia não ouvir nada. Mas eu ainda tinha a impressão de que tinha algo ali, parado nas sombras, me observando. As semanas passavam e todas as noites eu acordava, ouvia algum tipo de som, ou com a sensação de frio, ou às vezes algum pesadelo estranho me acordava. Eu nunca falei nada para os meus pais, já que eles nunca acreditaram em nada que tenha a ver com o sobrenatural. E se eu falasse, eu achava que parecia louco ou que estava mentindo. Então, eu tentei vários métodos para lidar com aquilo. Ver TV até tarde da noite, colocar o travesseiro sobre a cabeça e passar o dia todo fazendo alguma atividade física para estar completamente exausto durante a noite e não conseguir acordar. Porém, nada disso adiantava. E praticamente todas as noites eu acordava. Então, com o tempo, eu acabei aprendendo a me adaptar à situação. Se eu podia evitar os garotos mais velhos no colégio, que sempre queriam brigar com os mais novos, e evitar os garotos nada bons da vizinhança, eu podia evitar o que quer que fosse que rondava a minha casa durante a noite. Então, eu decidi que não seria mais intimidado no meu próprio quarto e usaria a melhor arma que eles tinham para isso: a escuridão. Então, eu acordava entre meia-noite e 2 da manhã e procurava por todos os lugares que tinham para me esconder. E depois de algumas noites, eu tinha toda a área mapeada na minha cabeça e eu sabia de todos os lugares para se esconder em todos os quartos, sala, cozinha, banheiros e armários. Então, em uma noite, eu me sentei em um canto para ver o que eu podia ver, e eles vieram. Eu fiquei surpreso, mas não com medo, o que é estranho para um garoto de 9 anos que tem medo do escuro. Eu mal podia ver as formas das sombras, e elas não eram muito grandes, mas ainda assim eram impressionantes. Algumas delas pareciam ter a forma de um cachorro, e outras pareciam com lagartos, e outras não tinham forma nenhuma, apenas sombras vivas se movimentando.
Não eram muitas, 5 no máximo, mas estavam todas andando pela casa. Eu fiquei naquele canto por mais de 1 hora, até que eles foram embora. E na noite seguinte, eu decidi revidar. Onde eu conseguir a coragem para isso, eu não sei. E quando a noite chegou e as luzes foram apagadas, eu fiquei escondido de novo até eles chegarem. E quando eu os vi, eu decidi fazer algo que a maioria das pessoas não fariam. Eu resolvi confrontá-los. Então, eu me movimentei pela escuridão até ficar atrás de um deles e simplesmente eu falei: "Vocês poderiam sair da minha casa?" Estranhamente, a sombra se virou como se estivesse me encarando agora. Ela ficou maior e se espalhou pelo chão. Mas tudo o que eu consegui falar foi: "Grande coisa, agora saia." E depois disso, elas foram embora. E isso se repetiu por mais algumas noites, até que toda aquela atividade paranormal cessou completamente. Mas cerca de 1 semana depois, eu acordei lá pelas 2 da madrugada e senti uma vontade incontrolável de sair da minha cama o mais silenciosamente possível e me esconder atrás de algum canto. E foi isso o que eu fiz o mais rápido possível. Então eu vi ele, e quem quer que ele seja, tinha uma forma humana, mas completamente escuro. E era bem como as outras sombras. Mas a única coisa que eu conseguia perceber é que ele estava com um chapéu. E fora isso, não dava para notar mais nada. Ele andou até o pé da minha cama e se abaixou, procurando por mim. E de novo, eu não senti medo e imaginei que ele iria embora, assim como os outros. Então eu falei com uma voz alta e cheia de determinação: "Ei, saia de perto da minha cama!" Ele se virou para mim e simplesmente desapareceu. Na noite seguinte eu acordei de novo com a mesma sensação e de novo eu saí correndo da minha cama, mas desta vez eu decidi me esconder embaixo da mesa da cozinha, já que com a porta aberta eu tinha uma visão perfeita do meu quarto. E de novo o Homem-Sombra apareceu, e primeiro ele foi olhar no canto onde eu tinha me escondido na noite anterior, e então ele foi me procurar na minha cama. E dessa vez eu decidi bancar o caçador. Eu saí do meu esconderijo e me sentei na porta do meu quarto, com as pernas e os braços cruzados. Então eu soltei um riso baixo e esperei ele virar. E assim ele desapareceu de novo. Mas eu sentia a presença dele ainda. Então eu falei: "Olha, para de tentar se esconder. Esse é o meu quarto. E você nunca pode me encontrar aqui. Mas eu posso te achar. Saia daqui e não volte mais. Pois eu não tenho medo de vocês." Eu acredito que ele saiu logo depois que eu falei isso. E depois dessa noite, eu nunca mais senti nada de novo. Eu não tive mais problemas para dormir. E as minhas noites ficaram muito mais tranquilas depois disso tudo. Mas como eu disse, com os anos eu acabei me esquecendo disso tudo. Eu nunca contei este fato para ninguém. E nunca mais eu senti medo do escuro. Bem, eu acho que às vezes coragem é a melhor arma para enfrentar essas situações sobrenaturais. Obrigado, Fael, pelo espaço no canal e desejo a todos uma boa noite.